Bom dia a todos. Luciana, por favor, venha, eu estou em minoria. E agradecendo que aumentou aí a temperatura do ambiente, porque quem é nordestino, abaixo de 24 entra em hibernação. Então, você já nota, nossos amigos, não é? A gente aguenta 30, 35, para a gente tá fresco. Mas já estou aqui tremendo, né? Vê, minha gente. Sou Luiz Jorge, essa é a Luciana, vocês já conheceram. Poderia inverter, mas ela disse que não gosta de apresentar, não entendi bem. Mas vamos trazer no trabalho. Ricardo é proibido de fazer perguntas. E quem mais? Então, o pessoal da área de administração, segura aí. Mas isso adveio de um trabalho que Luciana e nós também, ela participa em vários grupos, né? Foi abduzida por o grupo lá de Adaí, mas sempre estamos trabalhando. Então, a ideia era verificar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas dentro de uma análise que nós utilizamos aí o referencial teórico que trata do ciclo de vida, ainda em uso na área da administração. Segura aí, viu, Jada? Você está cheio de coisas aí hoje em dia. Poderia ser um trabalho do ponto de vista histórico, mas nós tangenciamos. Essas coisas se comunicam e comunicam bem. Vou dizer alguma coisa? É bom que a gente ensaiou pra caramba, só que não, né? 2 numa mesinha apertada aqui, vamos. Então, o esquema é o seguinte: rolou uma distorção aqui do nosso slide, né? A gente faz tudo bonitinho. No nosso computador funciona. Quando chega aqui, as coisas dão para trás. Então, qual foi o objetivo da nossa pesquisa? Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Todo mundo sempre ouve falar. É aquilo que está na nossa vida, foi onde Kardec obteve informações, foi aquele ambiente, o que se chama o primeiro centro espírita do mundo, é o que dizem, né? No entanto, como é que Kardec enxergava isso? Como é que a gente pode enxergar que a Sociedade Parisiense era uma instituição? Sendo uma instituição, com que disciplina isso se aproxima? Com a administração. Então, nós resolvemos, tendo os dois backgrounds na área de administração, dizer, se a gente fosse olhar sobre a lupa da administração, como é que a gente avaliaria o processo de constituição da sociedade e o processo de ciclo de vida da existência dessa sociedade? Porque ela foi criada por pessoas, ela teve um movimento, teve uma existência até sua extinção. Então, o que é que a gente trouxe? A gente trouxe ela como categoria de sociedade científica. Então, do ponto de vista de Kardec, a intenção era fazer estudo e era fazer pesquisa. Os centros espíritas da gente fazem estudo e fazem pesquisa? Será que nós estamos realmente falando da mesma coisa hoje? Foi alguém aqui que falou mais cedo sobre anacronismo. Então, é um cuidado que a gente precisa ter sobre como se enxergava numa época e como a gente enxerga as coisas hoje. E aí, a sociedade também serviu para uma coisa muito importante. Lembra que eu falei mais cedo na apresentação, é bom vir 2 vezes, que a gente tem chance, né, de se autorreferir. Então, lembra que eu falei mais cedo do uso da revista espírita no processo de Kardec? Então, ele usava como um terreno de ensaio, depois ele colocava numa obra fundamental. Se a gente pegar o livro dos médios e abrir e olhar para lá no finzinho, já quase caindo do livro, caindo fora do livro, isso na 2ª edição, a gente não vê o Estatuto da Sociedade? Para que ele está lá? Quem já se perguntou sobre isso? Kardec, no que criou a sociedade, ele não tinha noção da dimensão que a sociedade ia ter. Ele criou porque ele queria estudar. Ele estava começando a desenvolver. Depois, à medida que a coisa foi andando, é que ele percebeu que aquela sociedade ela teria um papel de quê? De servir como uma referência para que os outros pudessem, cada um criar a sua. Vá na sua cidade, antes não tinha essa facilidade de internet, WhatsApp, a gente está aqui com pessoas do Brasil ou até do mundo assistindo a gente. Naquela época, cada um podia criar seu centrozinho. Agora, de que forma? Kardec recebia muita carta. Esses manuscritos voltam a fazer propaganda do projeto Allan Kardec, porque lá a gente vê Kardec trocando experiência com as pessoas, onde as pessoas pediam ajuda. Poxa, eu gostaria de saber como é que eu posso montar meu grupo. E aí Kardec disse, devido a inúmeras perguntas, eu estou aqui dando essa informação. Então, a gente pegou e olhou o seu ciclo de vida organizacional e olhou como é que essa sociedade amadureceu. E agora que eu já falei demais, eu vou dar a oportunidade para a Lira concluir a apresentação.
Aí, dentro do processo de micropoder, vocês só irão almoçar depois que eu terminar de falar. Bem, há uma questão nossa, tanto de metodologia, isso é um problema do mundo científico, também nosso espírita, e de fontes. A gente saca alguma coisa que Kardec disse lá nos primórdios e a gente traz isso como a verdade inconcursa para hoje, porque faz parte do meu argumento, aquilo que reforça o meu argumento. Então, as fontes são muito importantes nisso. Então, ao Júnior, para quem não conhece, ali o Adair Ribeiro, é o Júnior, ele fez um trabalho, é assim, cientificamente, como a gente lhe cita, sobre os estatutos, 5 versões, então a gente partiu desse trabalho de Adair, trabalho de Luciana, que ela se esconde aí, colaboradora de obras de Kardec.com, as obras de Kardec comparadas, para a gente ver a fluidez, né? Para a gente ver como Kardec mexia nas coisas, né? A gente já trata as coisas dadas. Está aí como foi o exemplo, pegarmos o estatuto, comparar as suas edições que nós temos em mãos, já que ele começou a publicar como encarte na Revista Espírita, depois ele fez alguns extratos, depois ele põe dentro da obra do Livro dos Médiuns. E fomos ver os artigos na Revista Espírita. Revista Espírita, segundo Marcelo Bulão, temos que ter cuidado na sua leitura, porque o que temos em mãos é alguma coisa já revisada por Kardec, né? Então tem que pegar o original de 1858, porque aqui de 1858 que temos em mãos já é uma publicação depois que ele ajusta algumas coisas. E aí vemos varrendo os artigos. Interessante, só chega até 1863, a partir daí Kardec pouco fala sobre no aspecto da sociedade. Bem, a teoria do ciclo de vida das organizações, muito forte na década de 80, quando ela foi testada empiricamente, depois são revisões, são ajustes, e a gente utilizou, até porque Kardec utiliza também nas suas organizações. Mas, de forma muito simples, comparado com o organismo biológico, fase de existência, sobrevivência, sucesso, renovação e declínio. Nós resolvemos só trabalhar agora nessa parte até o período que Kardec ficou à frente, né, de 1858 a 69, embora no primeiro ano ele já começou renunciando. Casa espírita não é brincadeira. E trabalhamos 3 variáveis: objetivo, a estrutura administrativa e características funcionais. O objetivo que é o que muda pouco, né, dentro de qualquer organização. Então, ela é mais estática. A estrutura administrativa vai ajustando, é um intermediário entre o objetivo e os associados, e as características funcionais, essa sim. Ela tem uma dinâmica muito grande e vai permeando a questão histórica, política, econômica e social, que sempre estão envolvidos nisso. Fizemos um comparativo dentro do seu regulamento, a quantidade de artigos relativo ao objetivo, sócio, administração, sessões em geral, e é interessante a gente ver os problemas da sociedade que ele ia vivendo e os ajustes nos estatutos. Então, tem essa dinâmica. Ele cresceu bem com a questão de sócio. Lembra que Kardec disse, olha, a gente não quer todo mundo. Em 62, tinha o quê? 87, 83 sócios. E mexeu nas sessões. Bem, o resultado final foi uma matriz síntese, onde nós temos as variáveis, e cada variável dessa em texto, encontrado lá, em relação ao estatuto, ao regulamento, e em relação à Revista Espírita. Então, a gente saiu agrupando e nós identificamos as 3 fases para saber se era consistente com o modelo. E realmente deu essa consistência. Com relação ao objetivo, pouco mudou. Na sua primeira edição, era interdito discussões relativo ao aspecto político e econômico, depois ele introduziu a religião, depois ele muda e introduz a controvérsias religiosas, já porque o assunto religião estava permeando a discussão que lá estava. Praticamente não mudou, a não ser a vedação a assuntos religiosos, que pode ter 2 vertentes, uma histórica em função do momento de Napoleão III, ou a discussão com o clero, que Kardec passou a sua existência não discutindo com a ciência, com a filosofia, mas com o clero a respeito do espiritismo, seria uma nova religião. Essa de 1862, que está na Revista Espírita, em junho, é uma das melhores definições que ele tem dos objetivos da instituição. Não vou ler aqui, porque eu encomendei uma macaxeira para a gente hoje, certo? Com relação a
variável de características funcionais, né? Primeiro, o ingresso de pessoas no quadro começa a ser mais rigoroso, participação nas sessões da sociedade, Kardec regulando isso, e a estrutura administrativa, que trouxe uma coisa interessante e sua prática que lá aconteceu. Bem, na Revista Espírita, isso aqui foi um dos achados. A sociedade ela passa por 3 fases bem características. A primeira, como centro regular de estudo de pesquisa do fenômeno, então lá fundada como centro de pesquisa, aquelas lá quase 12, ou mais de 12 instituições a qual Kardec fazia parte na sua atividade. Depois ela passa agora a ser um centro de formação do conhecimento, quando ele começa na correspondência com outras instituições, e ele dizendo que não teria a primazia de estar formando os conceitos espíritas, e alguns destes ele iria submeter a outros grupos para fazer um intercâmbio de conhecimento. A gente imagina que tudo saiu da cabeça de Kardec e da sociedade. Não, ele se correspondiam com várias instituições, várias comunicações vieram de fora, aonde ele passava depois pelo critério lá de concordância universal, e o xerife, que é São Luís, que no momento final dizia, isso fica. Depois a gente vai ver que ele começa a se colocar como centro de organização do movimento espírita, a sociedade. Então, vai permeando este ciclo. E aí, na conclusão, ela sai de um centro regular de estudo e pesquisa dos fenômenos e entra como centro de organização do movimento espírita. Isso com base nos textos de Kardec na Revista Espírita e no próprio regulamento. Objetivo, na variável objetivo, pouca alteração ocorreu nesse fase, a não ser introduzir a questão, primeiro, interdição, interessante, em 3 esferas, econômica, social e religiosa, 3 esferas importantíssimas da vida humana, ali, tirando o corpo fora com relação a Napoleão III, depois ele introduz, tira o termo religioso, introduz controvérsias religiosas. Não deu certo, né? A coisa continuou. Na estrutura administrativa, ele parte com 2 presidentes, a instituição tinha, uma para a sessão e o outro para a parte administrativa, a importância da sessão no início da sociedade, como era, depois ele muda esse modelo, deixa só um presidente. Tem outra característica que na primeira edição ele disse que poderia ser convocado membros sócios efetivos para ajudar. Na segunda edição, ele já coloca essa comissão, junto com outros diretores permanentes, administrando até a entrada e saída das pessoas nas sessões, dentro da sociedade e outros assuntos. Mas ele faz uma mudança interessante, porque essa é uma mudança mais democrática, mas tem outra, que ele muda o período do presidente, que era de 1 ano, passa a ser agora 3, desvinculado do restante da diretoria, que só é 1 ano. Então, em tese, poderia ter 3 diretorias e um único presidente durante os 3 anos. Na característica funcional, aí a gente viu a adaptação da instituição com relação ao ambiente do movimento espírita, que está permeado pelas questões também históricas, e foi que melhor expressou essa transformação de um centro de pesquisa para um centro de discussão sobre os elementos teóricos da doutrina e depois como referência de organização do movimento espírita. E é isso. Dá para almoçar? Fui rápido?